Minha irmã grávida me acusou de flertar com o marido dela na minha festa de formatura, mas ele expôs o caso dela e revelou que o bebê não era dele, levando a uma briga física que arruinou meu relacionamento com minha irmã. Eu me formei na faculdade de enfermagem no último sábado e meus pais deram uma grande festa para mim na casa deles, com toda a nossa família, amigos da faculdade e vizinhos, porque essa foi uma grande conquista para a nossa família, já que sou a primeira pessoa a obter um diploma, e eles queriam comemorar adequadamente com todos que me apoiaram ao longo dos anos. Minha irmã Emily, que tem 24 anos e está grávida de 8 meses, veio com seu marido Dennis, com quem está casada há 3 anos, e eu pensei que tudo correria bem, pois ela parecia genuinamente feliz por mim quando lhe contei sobre a festa e até se ofereceu para ajudar minha mãe com as decorações. Emily sempre foi o tipo de pessoa que precisa ser o centro das atenções em todas as situações e ela já fez coisas como anunciar seu noivado na recepção de casamento da nossa prima, contar a todos sobre sua gravidez na festa de 80 anos da nossa avó e postar constantemente atualizações dramáticas nas redes sociais sobre pequenos inconvenientes para obter simpatia e comentários das pessoas. A festa estava indo muito bem e todos estavam me parabenizando por terminar a faculdade de enfermagem, perguntando sobre minhas perspectivas de emprego e compartilhando histórias sobre suas próprias experiências de trabalho enquanto comíamos o churrasco que meu pai estava preparando desde o início da manhã e o bolo que minha mãe encomendou da confeitaria chique do centro da cidade. Eu estava conversando com meus amigos da faculdade perto do pátio dos fundos quando Emily de repente se levantou de sua cadeira na mesa principal, onde estava sentada com Dennis e começou a caminhar em direção ao nosso grupo com aquela expressão determinada em seu rosto que eu reconhecia de episódios dramáticos anteriores. Ela parou bem na minha frente de Dennis, apontou o dedo diretamente para mim e anunciou, alto o suficiente para que todos na festa ouvissem, que eu estava flertando com o marido dela a noite toda e tentando seduzi-lo enquanto ela estava grávida e vulnerável. A festa inteira ficou em completo silêncio e todas as conversas pararam no meio da frase. Emily continuou gritando que eu era uma irmã horrível que não suportava vê-la feliz e que eu tinha ciúmes do casamento dela e estava tentando arruinar sua família porque eu era amarga por ser solteira e estar sozinha. Tentei dizer a ela que estava sendo ridícula e que mal havia falado com Dennis, exceto para dizer olá quando eles chegaram. Mas ela continuou me interrompendo e ficando mais alta enquanto apontava dramaticamente e dizia que me viu tocando o braço dele e rindo de suas piadas de uma forma que era claramente inadequada. Dennis apenas ficou lá, parecendo chocado e desconfortável, enquanto todos na festa olhavam para esta cena se desenrolando, e eu pude ver meus pais correndo do outro lado do quintal com expressões preocupadas porque podiam ouvir a voz de Emily se sobressaindo a todo o barulho de fundo. Eu disse a Emily que ela estava fazendo uma cena por nada e que precisava se sentar e parar de envergonhar a si mesma e a todos os outros. Mas ela continuou e começou a chorar enquanto falava sobre como se sentia traída e como não podia confiar em ninguém em sua própria família. Então Dennis, que esteve completamente em silêncio durante todo esse tempo e apenas olhando para o chão enquanto Emily fazia suas acusações, de repente olhou para cima e disse que Emily era quem estava traindo e que o bebê que ela estava carregando provavelmente nem era dele. A festa inteira ofegou e o rosto de Emily ficou completamente branco enquanto Dennis continuava falando e dizia que havia encontrado mensagens de texto no celular dela 3 semanas de alguém chamado Randall, com quem ela estava se encontrando pelas costas dele há meses, e que o momento da gravidez coincidia com quando ela estava tendo caso. Emily imediatamente começou a gritar que Dennis estava mentindo e tentando desviar a atenção de seu próprio comportamento, mas Dennis pegou seu telefone e começou a ler algumas das mensagens de texto em voz alta enquanto Emily tentava arrancar o aparelho de suas mãos. As mensagens eram claramente de natureza romântica e íntima e mencionavam encontros em hotéis quando Dennis estava trabalhando em turnos noturnos em seu emprego, e uma delas falava especificamente sobre Emily estar preocupada com a gravidez e se deveria contar a Dennis a verdade sobre a paternidade. Emily estava soluçando e gritando que as mensagens foram tiradas de contexto e que Dennis estava tentando humilhá-la na frente de nossa família. Mas Dennis continuou lendo mais mensagens que deixavam claro que ela vinha mentindo para ele há meses sobre onde estava indo e com quem estava passando o tempo. Toda a raiva e frustração que eu vinha contendo sobre o comportamento de busca de atenção de Emily ao longo dos anos simplesmente explodiu, e eu perdi completamente a paciência porque ela havia arruinado o que deveria ser meu dia especial com suas falsas acusações e drama. Eu avancei e empurrei Emily com força suficiente para que ela cambaleasse para trás e quando ela tentou se apoiar em uma mesa, agarrei seus ombros e comecei a sacudi-la enquanto gritava que ela era uma mentirosa egoísta que não suportava que ninguém mais tivesse um momento de felicidade. Emily começou a me bater de volta e acabamos em uma briga física completa bem ali na frente de todos na festa, com ela puxando meu cabelo e eu batendo em seu rosto enquanto nossos parentes e amigos ficavam parados em choque. Meu pai e 2 dos meus tios tiveram que nos separar fisicamente enquanto minha mãe chorava e perguntava o que havia de errado com nós duas, e Emily segurava sua barriga de grávida e dizia que eu estava tentando machucar seu bebê, enquanto eu gritava que ela havia destruído minha festa de formatura com suas mentiras e comportamento de busca de atenção. Eu nunca tentei atingir a barriga dela ou algo do tipo. Eu estava apenas com raiva e evitei a barriga. Dennis apenas ficou lá assistindo a toda a briga sem tentar ajudar nenhuma de nós e depois que meu pai me afastou
de Emily. Dennis anunciou a todos que estava indo embora e que Emily poderia encontrar seu próprio caminho para casa porque ele estava farto de suas mentiras e manipulação. Ele saiu da festa enquanto Emily ainda chorava e implorava para que ele não a deixasse. E então ela se virou para nossos pais e começou a exigir que eles escolhessem entre apoiá-la ou me apoiar nesta situação. A festa basicamente acabou depois disso porque todos se sentiram desconfortáveis e não sabiam o que dizer ou fazer. E a maioria dos convidados foi embora nos 30 minutos seguintes, dando desculpas educadas sobre ter outros compromissos. Meus pais ficaram arrasados porque minha celebração de formatura se transformou em um desastre e passaram o resto da noite tentando descobrir o que havia acontecido e como as coisas haviam escalado tão rapidamente entre Emily e eu. Emily acabou ligando para uma amiga vir buscá-la porque Dennis havia levado o carro deles quando saiu e ela passou o tempo todo esperando pela carona, chorando e dizendo que todos estavam se unindo contra ela e que eu sempre tive ciúmes de sua vida. Eu ajudei meus pais a limpar as decorações e a comida que sobrou do que deveria ter sido uma celebração feliz. Estou recebendo muitas perguntas sobre os detalhes do que aconteceu e por que a situação escalou tão rapidamente. Então eu queria fornecer algum contexto adicional sobre meu relacionamento com Emily e a história de seu comportamento de busca de atenção que levou a este incidente na minha festa de formatura. Emily e eu nunca tivemos um relacionamento particularmente próximo porque ela sempre foi o tipo de pessoa que precisa ser o centro das atenções em todas as situações e isso tem causado problemas em eventos familiares desde que me lembro. Quando éramos mais jovens, ela fazia coisas como fingir estar doente no meu aniversário para que nossos pais se concentrassem em cuidar dela em vez de comemorar comigo, ou ela começava a chorar e alegar que outras crianças na escola estavam intimidando sempre que eu trazia amigos para casa, para que todos a consolassem em vez de prestar atenção às minhas amizades. À medida que envelhecemos, o comportamento de busca de atenção de Emily tornou-se mais sofisticado e manipulador, e ela aprendeu a criar drama em momentos importantes na vida de outras pessoas para redirecionar o foco de volta para si mesma. Ela anunciou seu noivado na recepção de casamento da nossa prima Megan, levantando-se durante os discursos e mostrando seu anel enquanto dizia que Dennis a havia pedido em casamento naquela manhã, o que ofuscou completamente o dia especial de Megan e causou muita tensão em nossa família. Quando nossa avó fez 80 anos no ano passado e toda nossa família se reuniu para um grande jantar de celebração em um bom restaurante, Emily esperou até que todos estivessem sentados e a refeição tivesse sido servida antes de anunciar que estava grávida de seu primeiro filho. Ela fez este anúncio levantando-se e tilintando seu copo para chamar a atenção de todos e então passou o resto da noite falando sobre seus sintomas de gravidez e data prevista para o parto, enquanto o aniversário de nossa avó se tornou secundário às notícias de Emily. Dennis sempre foi uma pessoa quieta que não gosta de confrontos ou drama, e ele trabalha como mecânico em uma oficina local, é reservado e não se envolve em disputas familiares. Razão pela qual todos na festa ficaram tão chocados quando ele finalmente falou e revelou a verdade sobre o caso de Emily. A razão pela qual fiquei tão zangada com as falsas acusações de Emily na minha festa de formatura não foi apenas porque eram mentiras, mas porque este deveria ser o meu momento de celebrar uma grande conquista pela qual trabalhei muito nos últimos 2 anos. A faculdade de enfermagem foi incrivelmente difícil e exigente, e eu tive que equilibrar os estudos com trabalho em tempo parcial para pagar minhas despesas enquanto morava em casa com meus pais para economizar no aluguel. Eu tive dificuldades acadêmicas no ensino médio e nunca pensei que seria capaz de lidar com curso de nível superior, mas estava determinada a seguir a enfermagem porque queria ter uma carreira estável que me permitisse ajudar as pessoas e me sustentar financeiramente. Quando finalmente me formei e passei no meu exame de licenciamento, senti como se tivesse realizado algo realmente significativo que provou que eu era capaz de mais do que qualquer um esperava de mim. Meus pais estavam incrivelmente orgulhosos da minha conquista porque ninguém em nossa família imediata havia se formado na faculdade antes e eles queriam dar uma grande celebração para mostrar o quanto meu sucesso significava para eles e para agradecer a todas as pessoas que me apoiaram durante a faculdade de enfermagem. Eles passaram semanas planejando a festa e convidaram todos que fizeram parte da minha jornada. Emily sabia o quão importante esta festa era para mim e para nossos pais, e ela também sabia que suas acusações sobre eu flertar com Dennis eram completamente falsas, porque eu estava focada em conversar com meus amigos da faculdade e colocar o papo em dia com parentes que não via há meses. Atualização. 4 dias depois tive uma longa conversa com meus pais ontem sobre o comportamento de Emily na minha festa de formatura e os anos de incidentes de busca de atenção que levaram a esta situação, e eu disse a eles que eles têm parte da responsabilidade pelo que aconteceu, porque sempre me forçaram a fingir que somos uma família feliz em vez de abordar diretamente o comportamento problemático de Emily. Meu pai e minha mãe sempre tiveram essa filosofia de que os conflitos familiares devem ser mantidos em sigilo e que devemos apresentar uma frente unida para o mundo exterior, independentemente do que está acontecendo nos bastidores, o que significava que sempre que Emily fazia algo inadequado ou prejudicial, eles me diziam para simplesmente ignorar e não fazer um grande alarde, porque a harmonia familiar era mais importante do que os sentimentos individuais. Quando Emily anunciou seu noivado na recepção de casamento da prima Megan, há 3 anos, meus pais me disseram que eu estava sendo mesquinha por estar chateada com isso e que eu deveria estar feliz por minha irmã em vez de focar no momento de seu anúncio. Eles disseram que Megan não se lembraria ou se importaria com esse detalhe anos depois e que eu estava piorando a situação ao trazer o assunto à tona e criar tensão entre Emily e o resto da nossa família. Depois que Emily anunciou
anunciou sua gravidez no jantar de 80 anos da nossa avó no ano passado, tentei conversar com meus pais sobre como esse padrão de comportamento era prejudicial e desrespeitoso com outras pessoas, mas eles descartaram minhas preocupações e disseram que Emily estava apenas animada com os marcos de sua vida e queria compartilhar sua felicidade com a família. Eles me disseram que eu estava sendo ciumenta e pouco solidária, e que eu precisava trabalhar para ser mais generosa e compreensiva com minha irmã. Eu disse aos meus pais que a recusa deles em abordar o comportamento de busca de atenção de Emily ao longo dos anos a permitiu escalar a ponto de se sentir confortável em fazer acusações falsas na minha festa de formatura e que a abordagem deles de sempre priorizar a paz familiar sobre os sentimentos individuais ensinou a Emily que ela poderia se safar com comportamento inadequado, desde que o enquadrasse como compartilhando sua felicidade ou sendo emocional. Meu pai inicialmente tentou defender sua abordagem parental dizendo que eles sempre trataram Emily e eu igualmente e que não podiam controlar como seus filhos adultos escolhiam se comportar em eventos familiares. Mas eu apontei que tratamento igual não significa ignorar comportamento problemático e que a falha deles em estabelecer limites contribuiu diretamente para a situação na minha festa de formatura. Expliquei a eles que as falsas acusações de Emily não foram apenas prejudiciais para mim pessoalmente, mas que também envergonharam toda a nossa família na frente de amigos, vizinhos e parentes que vieram celebrar minha conquista e, em vez disso, testemunharam uma cena dramática envolvendo casos, questões de paternidade e uma briga física entre irmãs. Eu disse a eles que algumas dessas pessoas talvez nunca se sintam confortáveis em participar de futuros eventos familiares por causa do que testemunharam e que o comportamento de Emily havia prejudicado a reputação de nossa família na comunidade. Minha mãe começou a chorar durante essa conversa e disse que nunca percebeu o quanto o comportamento de Emily vinha me afetando ao longo dos anos e que ela pensava que eu estava apenas sendo competitiva com minha irmã, em vez de genuinamente magoada com suas ações. Ela admitiu que eles provavelmente estiveram muito focados em evitar conflitos e manter a aparência de unidade familiar, e que não consideraram como sua abordagem poderia estar permitindo que Emily continuasse a se comportar de forma inadequada. Eu disse aos meus pais que suas desculpas eram apreciadas, mas que eu precisava ver mudanças reais em como eles lidariam com o comportamento de Emily no futuro e que eu não participaria de nenhum evento familiar onde Emily estivesse presente, a menos que ela se desculpasse publicamente com todos que testemunharam suas falsas acusações e o drama resultante na minha festa de formatura. Meu pai me perguntou o que eu queria dizer com o pedido de desculpas público e eu expliquei que Emily precisava contatar todos os convidados que estavam na festa de formatura e reconhecer que suas acusações contra mim eram falsas, que ela havia criado um drama desnecessário no que deveria ser uma celebração da minha conquista, e que ela lamentava por colocar todos em uma posição desconfortável com seus problemas pessoais. Meus pais discutiram isso em particular por cerca de 1 hora enquanto eu esperava na sala de estar e quando voltaram, me disseram que haviam decidido banir Emily de todos os futuros eventos familiares até que ela completasse o pedido de desculpas público que eu havia solicitado. Eles disseram que ligariam para Emily naquela noite e explicariam sua decisão, e que também entrariam em contato com os membros da família que estavam na festa para que soubessem que não aprovavam o comportamento de Emily e que medidas estavam sendo tomadas para resolver a situação. Minha mãe também disse que queria se desculpar pessoalmente com alguns dos meus amigos da faculdade que participaram da festa porque estava envergonhada que a primeira impressão deles sobre nossa família tivesse sido tão negativa e me perguntou se eu poderia fornecer a ela suas informações de contato para que ela pudesse enviar uma mensagem explicando que o comportamento de Emily não representava os valores de nossa família. Meus pais ligaram para Emily naquela noite enquanto eu estava no trabalho. Segundo minha mãe, a conversa não correu bem porque Emily imediatamente começou a chorar e a dizer que todos estavam se voltando contra ela durante o momento mais vulnerável de sua vida. Emily argumentou que estava grávida de 8 meses e lidando com problemas no casamento, e que a família deveria apoiá-la em vez de puni-la por ter uma reação emocional na festa. Emily também afirmou que Dennis vinha agindo de forma suspeita e distante por semanas antes da festa, e que ela genuinamente acreditava que eu estava flertando com ele porque estava se sentindo insegura e paranoica sobre seu relacionamento. Ela disse que suas acusações não foram maliciosas, mas apenas o resultado de hormônios da gravidez e estresse sobre seu casamento, e que ela não deveria ser responsabilizada pela decisão de Dennis de revelar informações privadas sobre o relacionamento deles na frente de todos. Meus pais disseram a Emily que entendiam que ela estava passando por um momento difícil, mas que seu comportamento na festa de formatura era inaceitável, independentemente de seu estado emocional e que ela precisava assumir a responsabilidade pelas acusações falsas pela cena que criou. Eles explicaram que o banimento da família permaneceria em vigor até que ela completasse o pedido de desculpas público e que esperavam que ela usasse esse tempo para refletir sobre suas ações e trabalhar para reparar o relacionamento que havia danificado. Emily desligou na cara deles antes que a conversa terminasse e não respondeu a nenhuma de suas chamadas ou mensagens de texto desde então, o que é um comportamento bastante típico dela quando não obtém a reação que deseja dos membros da família. Atualização 2. Alguns dias depois, Dennis cumpriu o que disse na minha festa de formatura e exigiu que Emily fizesse um teste de paternidade pré-natal não invasivo para determinar se o bebê que ela está esperando é realmente dele, e os resultados chegaram ontem,
confirmando que ele não é o pai biológico da criança. Emily ligou para nossos pais esta manhã aos prantos e disse que Dennis a havia expulsado de casa e dito que estava entrando com pedido de divórcio porque não podia mais confiar nela e se recusava a criar o filho de outro homem. Segundo Emily, Dennis estava frio e distante com ela desde o incidente da festa de formatura e estava dormindo no quarto de hóspedes em vez de dormir na cama com ela enquanto esperavam os resultados do teste de paternidade, e quando os resultados confirmaram que o bebê não era dele, Dennis aparentemente disse a Emily que se sentia completamente traído e manipulado, e que não poderia continuar o casamento sabendo que ela vinha mentindo para ele sobre o caso e a gravidez por meses. Emily está agora com 38 semanas de gravidez e pode dar à luz a qualquer momento e não tem para onde ir porque não tem dinheiro suficiente guardado para conseguir seu próprio apartamento, e a maioria de seus amigos se distanciou dela desde que a notícia sobre o caso e as falsas acusações se espalhou por nosso círculo social. Ela ligou para nossos pais chorando e implorando para que a deixassem voltar para a casa deles temporariamente, até que ela possa encontrar uma situação de moradia mais permanente depois que o bebê nascer. Meus pais estavam em conflito sobre o que fazer, porque tinham acabado de proibir Emily de eventos familiares até que ela se desculpasse por seu comportamento na festa de formatura, mas também não queriam deixar a filha grávida desabrigada durante as últimas semanas de sua gravidez. Eles me perguntaram como eu me sentiria sobre Emily morando na casa deles novamente e se eu achava que isso interferiria em nosso relacionamento e na minha disposição de visitá-los. Eu disse aos meus pais que, apesar de nossa briga atual e da minha raiva sobre o incidente da festa de formatura, eu não achava que um bebê inocente deveria sofrer por causa das más decisões e do comportamento de Emily, e que eles deveriam deixá-la voltar para casa temporariamente para garantir que ela tivesse um lugar seguro para dar à luz e se recuperar. Expliquei que meu problema era com o comportamento de busca de atenção e as falsas acusações de Emily, não com seu filho ainda não nascido, e que eu poderia separar meu sentimento sobre ela da minha preocupação com o bem-estar do bebê. Eu disse aos meus pais que esperava que eles mantivessem alguns limites com Emily, mesmo que a deixassem voltar para casa, e que ela ainda precisava fazer o pedido de desculpas público por seu comportamento na festa de formatura antes que eu estivesse disposta a ter qualquer contato direto com ela. Eu também disse que se Emily tentasse usar sua gravidez e falta de moradia para manipulá-los a abandonar as consequências de suas ações, então eu reconsideraria meu conselho sobre deixá-la ficar na casa deles. Meus pais concordaram em deixar Emily voltar para casa com o entendimento de que este era um arranjo temporário, focado em garantir a segurança e a saúde do bebê, e que isso não significava que eles estavam desculpando ou esquecendo seu comportamento na festa de formatura. Eles ligaram de volta para Emily e disseram que ela poderia ficar em seu antigo quarto até 6 semanas após o nascimento do bebê, o que lhe daria tempo para se recuperar do parto e começar a procurar uma situação de moradia mais permanente. Emily voltou para a casa dos nossos pais ontem com apenas 4 malas de roupas e alguns itens pessoais básicos, porque Dennis havia mandado ela sair imediatamente e não lhe dera tempo para fazer as malas direito. Segundo minha mãe, Emily tem chorado quase constantemente desde que chegou e continua dizendo que sua vida desmoronou e que todos se voltaram contra ela quando ela mais precisa de apoio. Aparentemente, Dennis disse a Emily que continuaria pagando por suas despesas médicas pré-natais e o custo do parto, já que ainda estão legalmente casados, mas que não forneceria nenhum apoio financeiro para o bebê depois que nascesse, porque ele não é o pai biológico. Ele também disse que queria que Emily retirasse todos os seus pertences da casa deles nas próximas 2 semanas e que ele trocaria as fechaduras e entraria com os papéis do divórcio o mais rápido possível. Emily tem tentado entrar em contato com o pai biológico de seu bebê, que aparentemente é a pessoa chamada Randall mencionada nas mensagens de texto que Dennis leu na minha festa de formatura. Mas segundo minha mãe, Randall tem ignorado suas ligações e mensagens desde que descobriu sobre a gravidez. Emily disse aos nossos pais que Randall é casado e tem 2 filhos, e que ele havia deixado claro durante o caso deles que não planejava deixar sua esposa ou assumir a responsabilidade por quaisquer consequências de seu relacionamento. Meus pais estão se sentindo sobrecarregados com a volta de Emily para casa, porque ela requer muito apoio emocional e atenção enquanto lida com o divórcio, o parto que se aproxima e seu futuro incerto como mãe solteira. Minha mãe disse que Emily tem monopolizado o tempo deles com conversas constantes sobre seus problemas e medos, e que ela tem pedido a eles para tomar decisões por ela sobre coisas como encontrar um advogado, escolher um pediatra e solicitar programas de assistência do governo. Tenho me mantido longe da casa dos meus pais enquanto Emily está morando lá, porque ainda não estou pronta para interagir com ela e não quero criar estresse adicional para meus pais, que já estão lidando com uma situação difícil. Tenho ligado para minha mãe a cada poucos dias para saber como as coisas estão indo e para oferecer conselhos práticos sobre recursos que podem ajudar Emily na transição para uma vida independente após o nascimento do bebê. Atualização final. 1 ano depois já se passou 1 ano inteiro desde o incidente da festa de formatura que destruiu meu relacionamento com Emily e expôs seu caso e as mentiras sobre a gravidez, e eu queria fornecer uma atualização final sobre como tudo se desenrolou para nossa família e qual é a situação atual agora que a poeira baixou. Emily deu à luz uma menina saudável chamada Grace 3 semanas depois de voltar a morar com seus pais e o parto correu bem, apesar de todo o estresse e drama em torno das circunstâncias da gravidez. Dennis foi ao hospital quando Emily entrou em trabalho de parto porque eles ainda estavam legalmente casados e ele queria garantir que ela tivesse apoio durante o nascimento, mas deixou claro que este era o limite de seu envolvimento e que ele não assumiria nenhum papel parental com o bebê. O divórcio entre Emily e Dennis foi finalizado há cerca de 8 meses,
após um longo processo que envolveu a divisão de seus bens comuns e a determinação de pagamentos de pensão alimentícia. Dennis acabou ficando com a casa, enquanto Emily recebeu um pequeno acordo que usou para pagar honorários advocatícios e iniciar um fundo universitário para Grace. Dennis foi decente em toda a situação e não tentou tornar o divórcio mais difícil do que o necessário, mesmo tendo todo o direito de estar amargurado com as mentiras e a traição de Emily. Emily nunca fez o pedido de desculpas público que meus pais haviam exigido para que ela pudesse participar de eventos familiares novamente, e ela tem vivido essencialmente como uma residente permanente na casa de nossos pais, em vez de encontrar seu próprio lugar e estabelecer independência como mãe solteira. Meus pais solicitaram e receberam a guarda legal de Grace quando ficou claro que Emily estava lutando contra a depressão e não era totalmente capaz de cuidar de um recém-nascido por conta própria, e eles se tornaram essencialmente os cuidadores principais de Grace enquanto Emily trabalha meio período em um emprego no varejo. O pai biológico, Randall, se recusou a reconhecer a paternidade ou fornecer qualquer apoio financeiro para Grace, e Emily tem trabalhado com um advogado de direito de família nos últimos 6 meses para tentar forçá-la a fazer um teste de paternidade e pagar pensão alimentícia. Randall contratou seu próprio advogado e tem contestado a alegação de paternidade porque não quer que sua esposa descubra sobre o caso e está preocupado sobre como os pagamentos de pensão alimentícia afetariam as finanças de sua família existente. Mesmo que Emily ganhe o caso e receba os pagamentos de pensão, o valor provavelmente não será suficiente para ela pagar seu próprio apartamento e creche enquanto trabalha em tempo integral. Meu relacionamento com Emily permaneceu tenso e distante durante todo este ano, porque ela nunca se desculpou por suas falsas acusações na minha festa de formatura ou reconheceu que seu comportamento foi inadequado e prejudicial. Nós só conversamos diretamente algumas vezes, quando estive visitando meus pais e ela estava no mesmo cômodo, e essas interações foram educadas, mas frias, sem nenhum esforço real para abordar as questões subjacentes entre nós. Emily parece ter se convencido de que todos reagiram de forma exagerada ao que aconteceu na festa de formatura e que ela foi a verdadeira vítima na situação, porque perdeu o casamento e acabou como mãe solteira com recursos limitados. Meus pais têm lutado com o fardo financeiro e emocional de sustentar Emily e Grace, e envelheceram significativamente no último ano devido ao estresse de essencialmente recomeçar como pais no final dos seus 50 anos. Eles amam Grace e estão comprometidos em fornecer a ela um ambiente familiar estável, mas admitiram para mim em particular que estão preocupados com a capacidade de lidar com as demandas de criar uma criança enquanto também gerenciam seus próprios problemas de saúde e planejamento de aposentadoria. Tenho tentado ajudar meus pais cuidando de Grace ocasionalmente e contribuindo com dinheiro para suprimentos e despesas do bebê, mas mantive meu limite de não ter um relacionamento próximo com Emily. Grace é uma criança inocente que merece amor e apoio de sua família, mas eu me recuso a fingir que as ações de Emily foram aceitáveis apenas porque o tempo passou.